Sempre me pergunta qual que é a melhor forma de estudar física para o Enem e para qualquer outra prova de vestibular. Se é tudo linearmente, vendo um conteúdo na sequência do outro, ou se é dividindo por frentes, tá? Tem jeito melhor? Tem sim, comprovado cientificamente. Ah, Breno, mas tem um jeito que eu me dou melhor. Primeira coisa que a gente tem que entender é que você gostar mais de fazer certa atividade ou usar certo método de estudo não quer dizer que ele realmente é o que melhor funciona. Quer dizer que ele é o mais confortável para você, o que são duas coisas qualquer diferente, e isso é a primeira coisa que você tem que entender. Lá no final da aula eu vou explicar com mais detalhes qual que é o melhor, vou te provar isso, mas primeiro eu vou te explicar quais são as formas que a gente tem de organizar o estudo de física. Por 3 frentes, por 2 frentes ou por uma frente única. Vou te contar como é que eu faço com os meus alunos do CDF e ao final, se você quiser receber um material com isso tudo bem organizadinho, eu vou te contar o que você tem que fazer. Então, saca só, quais são as formas clássicas de organizar o estudo de física, tá? Eu posso dividir em 3 frentes, frente A, B e C. Eu posso dividir em 2 frentes, que eu chamei de frente 1 e 2, e eu posso fazer uma frente única, vendo tudo em sequência. Eu trabalho com os meus alunos frente A, B e C. A frente A é a matéria do primeiro ano do ensino médio, a frente B é a matéria do segundo ano do ensino médio, a frente C é a matéria do terceiro ano do ensino médio e toda semana você estuda um pouquinho de cada uma dessas frentes, beleza? Vou te contar quais são as vantagens daqui a pouco. Então vamos lá, na frente A gente começa com matemática básica e vetores, beleza? Faz uma revisão ali de matemática básica, né? Equações, como é que resolve equações, função do primeiro e do segundo grau, basicão, operações básicas e tudo mais. Geometriazinha básica também, trigonometria no triângulo retângulo e o basicão de vetores. O que é um vetor? Soma de vetores de mesmo sentido, sentidos opostos, perpendiculares, né? E depois você vai aprofundando decomposição e todas essas coisas. Essa é a primeira coisa que você vai ver na frente A. Na frente B, que é a matéria do segundo ano do ensino médio, eu gosto de começar por óptica geométrica. Por quê? É um conteúdo sem nenhum pré-requisito, tá? Ele se desenvolve por si só e ele é relativamente tranquilinho de estudar, então eu acho bom começar com ele, que é mais levinho, em paralelo com a matemática básica e o vetor aqui, que eu sei que a galera tem bastante dificuldade. E na frente C, a gente começa sempre por eletrostática, mas aí aqui tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte: eletrostática é um conteúdo que, se você aprofundar demais, ele vai exigir que você saiba muito de vetor, que você já domine leis de Newton e até um pouquinho de outras forças. Então, a minha dica é para, nesse início, você estudar em eletrostática o básico, tá? O que é o básico? Você vai estudar o que é uma carga elétrica, processos de eletrização, o que é a lei de Coulomb, como é que usa ela, sem entrar em muito formalismo vetorial, até porque isso quase não aparece em provas de vestibular. Você vai estudar o que é campo elétrico, para que ele serve, sem entrar em exemplos muito complexos que misturam força elétrica com campo elétrico, com peso, com campo gravitacional, com a segunda lei de Newton. Só o básico para entender. Vai estudar ali potencial elétrico e diferença de potencial, só o básico para entender, para poder chegar nos circuitos, tá? A eletrostática é um dos conteúdos que a galera mais vacila no início do ano, porque ele é um conteúdo que, se você aprofundar demais, ele é muito complexo. E se você só for passar para a próxima matéria, que é circuitos elétricos, quando você vencer toda a eletrostática, você vai agarrar. Você vai demorar para entrar em circuitos. E circuitos é, assim, infinitamente mais importante para qualquer prova de vestibular que você vá fazer. Você tem 3 certezas na sua vida, tá? A morte, o chifre e que vai cair circuitos elétricos. Então, pega o basicão da eletrostática só para ter o substrato ali para chegar nos circuitos elétricos, ok? Isso feito, a gente vai entrar na frente A em cinemática. E aí a cinemática aqui eu dividi em 3 partes. Vou te explicar por quê. Você tem a cinemática retilínea, que é o mais importante, movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme retilíneo uniformemente variado, queda livre, gráficos, que é o que mais cai nas provas. Depois você tem cinemática circular, aceleração centrípeta, movimento circular uniforme e transmissão de movimento. É uma parte menos recorrente, mais difícil de pegar e menos importante também. E por fim você tem a parte de lançamento oblíquo, lançamento horizontal, que já é mais parrudo e depende de você ter entendido legal a cinemática retilínea, então ela fica aqui para o final. Lembrando que você vai olhar para a prova que você vai fazer para ver qual é o foco, o que mais cai, beleza? E aí você vai saber se você vai realmente gastar muito tempo na cinemática circular e também na cinemática dos lançamentos, tranquilo? Então você segue por esse caminho. Aí na frente B depois, eu gosto de ir
para ondulatório, tá? Também é um conteúdo com pouquíssimo pré-requisito e basicamente tudo que você vai precisar tem aqui você já vai ter visto aqui na parte de óptica geométrica. É um conteúdo muito recorrente nas provas, muito recorrente, principalmente se você for fazer Enem, é top 2 conteúdos mais cobrados, tá? E é um conteúdo que, assim, tem um custo-benefício de estudo muito bom. Por que que ele tem um custo-benefício muito bom? Ele não é grande, ele não é complexo e ele cai muito. Então, com um tempo médio de estudo, você fica foda nessa matéria e vai destruir nas provas, beleza? Acabou ali o basicão da eletrostática, o que que você vai fazer? Você vai para os circuitos elétricos. Aqui é bom demais. E por que que é importante você não demorar para chegar nos circuitos elétricos? Porque circuitos elétricos cai muito. Circuitos elétricos, para você aprender, você gasta tempo para estudar legal, para entender os conceitos, tem que fazer muito exemplo, principalmente na parte de associação de resistores, tá? Então não pode demorar para chegar em circuitos. Vê o básico da eletrostática, vai para circuitos e lá no final você volta e aprofunda mais na eletrostática depois que você já tiver visto leis de Newton. Tranquilo? Ok. Depois disso, lá na frente a gente vai para leis de Newton e forças. Aqui você vai gastar bastante tempo. Primeira, segunda, terceira lei de Newton, força de atrito, peso, né? Problema de bloquinhos e tudo mais. E aí uma dica que você tem que pegar é a seguinte, dependendo da prova que você vai fazer, você vai dar um foco. Por exemplo, o Enem cobra a lei de Newton de uma forma mais teórica e quando cai questão de conta são questões mais tranquilas e mais diretas. Raramente aparece alguma coisa muito elaborada. Mas tem outras provas que você fizer que vai cair aqueles problemas de balança no elevador com muita frequência, que vai cair bloquinhos, 2 bloquinhos presos por uma corda, máquina de etude, que são coisas mais trabalhosas. E aí você precisa saber o que mais aparece na prova que você está fazendo para você se orientar, beleza? Para você ter uma certa coerência na hora do estudo e não perder tempo com algo que não diz respeito àquele conteúdo que você vai, àquela prova que você vai prestar, tranquilo? Aí depois disso daqui, a gente vai ter estática, tá? Que é um conteúdo também pouco recorrente, mas que depende de leis de Newton, que é quando a gente tem ali aqueles probleminhas que você tem um objeto preso por 3 cordas, aí tem que decompor os vetores para trabalhar, já exige um pouquinho mais de habilidade vetorial. Você vai ter ali torque, equilíbrio, centro de gravidade, tranquilo? E aí, beleza. Isso feito, você vai entrar em hidrostática e gravitação universal. Aqui a gente finaliza toda a mecânica, ok? Toda a mecânica. Toda a parte clássica da mecânica, tá? Hidrostática. Olha também na prova que você vai fazer se é um conteúdo muito recorrente ou não, tá? No Enem, por exemplo, não é. E mesma coisa vale para gravitação, beleza? Da frente A aqui no Enem, cinemática retilínea, leis de Newton e forças principais é o que mais cai. Inclusive, vou deixar até um card aqui para você ver quando você acabar esse vídeo, que é eu fazendo um tier list dos conteúdos mais cobrados na prova de física do Enem. Vai te ajudar a entender legal. E se você quiser receber materiais sobre isso, vai no link que tá aqui embaixo, entra na sala de estudos do CDF, que eu tô sempre mandando material pra galera, tô mandando vídeo, vou mandar esse planejamento de estudos organizadinho ali pra todo mundo, beleza? Entra lá, fica lá que você vai gostar, que sempre tem muito conteúdo legal. Aí aqui, depois da óptica geométrica e da ondulatória na frente B, a gente vai para MHS. Cadê o MHS? Que é o movimento harmônico simples, tá? Na verdade, normalmente as pessoas vão para cá. Eu costumo não fazer isso, vou te explicar por quê, tá? Eu costumo, ao invés de ir para o MHS, já entrar em física térmica, beleza? Física térmica, você vai estudar escala termométrica, transmissão de calor, dilatação e calorimetria. Cai muito no Enem, principalmente calorimetria e transmissão de calor, beleza? É um conteúdo muito teórico, mas a parte de calorimetria ela exige que você desenvolva muitas continhas, então pode acabar dando trabalho, ok? E aí, depois disso daqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a parte de termodinâmica, máquinas térmicas, equação dos gases, né? Flertando muito ali com a química, tranquilo? Então, óptica ondulatória, física térmica e termodinâmica. Eu gosto de deixar a termodinâmica aqui mais pro finalzinho, porque ela também já vai exigir um pouco mais de base, tá? Um pouco mais de base e um pouco mais de conhecimentos que tem aqui, ó, na mecânica para você entender bem como é que a termodinâmica ela funciona, ok? Só para você ter uma ideia, normalmente quando você estiver entrando em leis de Newton, você vai estar entrando em ondulatória junto, tá? E quando você finalizar a gravitação, você vai estar entrando mais ou menos aqui na física térmica e na termodinâmica. Na frente A tem mais tópicos, mas não é porque o conteúdo é maior, é porque eu deixo bem separadinho para ficar fácil de entender. Na frente B tem menos tópicos, mas não é porque o conteúdo ele é menor, é porque óptica geométrica por si só já é uma boa divisão. Eu não preciso falar espelho plano, espelho esférico, lente, entendeu? Tá tudo mais ou menos ali dentro do mesmo escopo de estudos. Eletrostática e circuitos elétricos. Circuitos elétricos é um conteúdo bem grande, beleza? Vai gastar um tempo
tempo para fazer ele todo, para vencer ele inteiro. E aí, acabando os circuitos elétricos, você vai cair no eletromagnetismo. Magnetismo, força magnética, indução eletromagnética. E aqui você já vai ter terminado leis de Newton, tá? Porque você vai precisar lá na força magnética dos conceitos de força centrípeta, você vai precisar de algumas outras forças, forças elétricas também, para você poder aprofundar nos conteúdos. Tranquilo? Então aqui, ó, você vai ter vencido a frente B toda, a frente C toda, e aí tá faltando na frente A gente colocar alguns detalhes, tá? Por fim, trabalho e energia mecânica, despenca, super importante. Fontes de energia, ok? Que é uma parte muito interdisciplinar com a química e com a biologia, que é essencial você dar uma estudada e dar uma olhada pelo viés da física também. E aí você vai ter colisões, impulso e quantidade de movimento, beleza? Que é o último conteúdo que você vai estudar da frente A. Aí, na frente B, para finalizar, você vai ter aqui movimento harmônico simples. Muita gente estuda isso depois da ondulatória. Eu não gosto. Eu prefiro deixar aqui no finalzinho. Por quê? Porque o movimento harmônico simples ele vai fazer uma revisão para você de lei de Newton, porque você vai ter que falar de forças, de força centrípeta, força elástica, pêndulo. Vai fazer uma revisãozinha aqui da parte de energia também, porque você vai falar da conservação da energia nos movimentos harmônicos, né? E assim, muito livro coloca movimento harmônico antes de ondulatória como um pré-requisito para ondulatória, mas não é, beleza? Normalmente, por que tem nos livros didáticos, tá? O MHS aqui, ó, antes da ondulatória. Porque o livro didático do segundo ano, ele pressupôs que você acabou de vencer todos esses conteúdos aqui da frente A, e aí você vai entrar no movimento harmônico. Então, você já teria feito o quê? Você já teria visto recentemente, né, leis de Newton, energia e tudo mais. Então, deixa o movimento harmônico no final. Cai pouco, beleza? E serve como uma revisão de alguns conteúdos da frente A. Isso vai ser muito bom. Por fim, física moderna, que fica aqui no final da frente C. Mas, novamente, tem que ver se na sua prova de vestibular cai física moderna. No Enem, por exemplo, não cai. Então, não precisa, ok? Esquentar a cabeça. Essa é a ordem que normalmente as pessoas usam, tá? Lá no CDF, na minha plataforma, eu faço uma pequena modificação aqui, pensando na lógica de recorrência do Enem. E é uma modificação muito simples. Trabalho e energia eu trago para cá, ó, depois de lei de Newton. Por quê? Conservação da energia mecânica cai muito, cálculo de potência cai muito, beleza? Estática, hidrostática, gravitação, fontes de energia e colisões? Nem tanto. Então, eu venço a frente A aqui toda, até trabalho e energia, que é o conteúdo que mais cai, e depois, no finalzinho do ano, eu vou para esse restante que é importante, mas cai menos. Lembrando que não é porque cai pouco que você não vai estudar. Quando você estuda só pelos conteúdos mais cobrados, você se prepara muito bem para as provas que já aconteceram. Quando você estuda também os conteúdos que não são muito cobrados, você está se preparando melhor ainda para as provas que ainda vão acontecer. Tranquilo? Ok. Então isso daqui seria a divisão clássica frente A, B e C. É o jeito que, por exemplo, eu prefiro trabalhar. No meu curso, no CDF, é o jeito que eu trabalho nas escolas e nos cursinhos que eu dou aula aqui em Belo Horizonte também. Se você quiser fazer uma divisão só em duas frentes, e de novo, eu vou te contar por que cada um desses métodos é melhor ou pior, e por que eu escolhi frente A, B e C, beleza? Pro meu curso. A frente 1, se você fizer a divisão em duas frentes, frente 1 e frente 2, você vai fazer o seguinte. Frente 1, você começa com a frente A, beleza? Você vê isso tudo aqui da frente A. Frente 2, você começa com a B. Por quê? Para poder dar uma equilibrada, tranquilo? Para poder dar uma equilibrada. A frente A começa mais matemática e mais difícil, a frente B começa mais tranquila. Na hora que você acabar a frente A e a frente B, você começa a frente C. Beleza? Então você faz uma frente vendo a A toda e o inicinho da C. Outra frente vendo a B toda e o que tiver faltando da C, ok? Breno, eu posso fazer assim, por exemplo, se eu quiser, ver a A toda, a C toda em paralelo e ver a B no final de cada uma das duas? Também pode, não tem problema não, tá? Eu prefiro fazer dessa forma daqui, por quê? Porque eu equilibro a frente A, que é um pouco mais pesada, com a frente B, que é um pouco mais tranquila, ok? Por fim, se você quiser fazer uma frente única de estudos, a recomendação que eu te dou é fazer a sequência ABC. Breno, por que a sequência ABC? Por que não começar pela frente B? Vou te explicar. A frente B, por mais que ela seja mais simples, tá? Ela é uma frente mais fácil e ela é uma frente que realmente cai mais, ela traz um problema que ela dá um conforto muito grande para o aluno no início e ele acaba gastando muito tempo nela, e se ele deixa a A e a C para o final, que são um pouco mais complexas e um pouco mais pesadas, acaba sobrando muito pouco tempo. E aí ele embanana todo na A e na C. Então eu prefiro começar pela A, depois ir para B e por fim pela C, beleza? Então se for estudar por 3 frentes, pode seguir essa lógica daqui, ó, que é sucesso. Se você quiser receber isso tudo detalhado e bonitinho, entra na sala de estudos CDF, que eu vou mandar lá.
lá. Se você quiser fazer duas frentes, segue essa lógica aqui, ó. Frente A, terminou, você vai para C. Frente B, terminou, você vai para C também. E se for frente única, você vai desse jeito daqui. A, B e C nessa sequência. Não comece pela B, por mais que seja mais fácil, ok? Pelo motivo que eu te expliquei. Senão você vai agarrar e vai sobrar pouco tempo para A e para C, que elas são mais complexas. E isso vai te atrapalhar no final das contas. E aí, vamos lá para o que eu estava dizendo no início do vídeo, que é o seguinte. Tem jeito melhor de estudar? Tem forma que funciona mais? Tem, ok? O que que a gente tem? Veja bem, esse estudo aqui, ó, que está aparecendo aqui na tela, ele trabalha com técnicas de estudos que funcionam bem e técnicas de estudo que não funcionam tão bem. E tem duas técnicas trabalhadas ali que são absurdamente úteis e efetivas e com comprovação de que melhoram muito o desempenho dos estudantes ao longo prazo, que é o que você precisa para as provas de vestibular, que é a prática distribuída e a prática intervalada, tá? O que é a prática distribuída? É ao invés de você estudar tudo de movimento retilíneo uniforme numa única tarde, por exemplo, você divide isso em 2, 3 tardes, beleza? E quando você está dividindo, você está estudando por frentes, ao invés de você estudar 6 horas de cinemática numa semana, você vai estudar só 2 horas de cinemática, e 2 horas de óptica, e 2 horas de eletrostática. Quando você vai quebrando o conteúdo, você separa ele em mais semanas, você distribui a prática. E isso é muito efetivo em termos de aprendizado e em termos de gerar memórias de longo prazo. Beleza? E você tem também a prática intervalada, intercalada, na verdade. O que é a prática intercalada? É você misturar conteúdos de uma mesma disciplina durante as sessões de estudo e de resolução de exercício. Então, por exemplo, se você tem que estudar 6 horas de física e essas 6 horas são só de cinemática, você está blocando o seu estudo em um único conteúdo, beleza? Se você tem 6 horas para estudar física e você estuda 2 horas de cinemática, 2 de óptica e 2 de eletrostática, você está intercalando conteúdos diferentes dentro de uma mesma disciplina. E isso é muito importante, principalmente na hora de fazer exercícios. Por quê? Porque quando você faz exercício blocado, você só faz uma lista de cinemática, aí depois só uma lista de óptica, aí depois só uma lista de eletrostática, você não desenvolve uma habilidade que ela é muito importante, que é a habilidade de, dentro de um contexto com várias informações, você identificar do que daquele exercício trata. Então, por exemplo, quando você pega uma lista que só tem exercício de cinemática, movimento retilíneo uniformemente variado, você sabe que todas aquelas equações você tem que resolver que todos aqueles problemas você tem que resolver com uma equação específica. Então sua cabeça fica acostumada e ela tem muito pouco esforço. Quando você pega uma lista em que tem problema de cinemática junto com óptica, junto com eletrostática, junto com leis de Newton, quando você mistura isso tudo nas sessões de estudo e na hora de resolver exercícios, a sua cabeça fica o tempo inteiro lendo uma questão, identificando o contexto e fazendo o trabalho de buscar o que ela precisa de informação para poder resolver aquele problema. E isso vai te ajudar muito a ficar mais esperto na hora da prova, porque na prova você tem tudo misturado. Você não bate o olho na questão e lá está escrito do que ela trata. Beleza? Inclusive, estudar só por listas de questões blocadas, né, por listas de questão de um único conteúdo, é o que faz muito aluno ter aquela sensação de nunca saber que fórmula usar. Porque ele sabe resolver exercício de calorimetria quando ele sabe que é a lista de calorimetria. Ele sabe resolver exercício de eletrostática quando a lista é de eletrostática, quando ele sabe disso. Agora, ele sabe identificar no meio de um monte de problemas o que aquilo trata? Às vezes não. E se ele não souber, ele vai ter sempre essa sensação de que nunca sabe que fórmula que ele tem que usar. Isso é um problema. Beleza? Então, o que a ciência mostra é que dividir em 3 ou 2 frentes é mais eficiente em termos de aprendizado a longo prazo, por causa da prática distribuída e por causa da prática intercalada. Aí eu vou te mostrar como é que eu faço lá no CDF. A gente tem um gerador de cronograma personalizado para cada um dos estudantes, que ele escolhe que dia que ele começa, que dia que ele termina, quais são as frentes, o tipo de curso, extensivo, semi-extensivo ou intensivo, e aí ele vai lá e gera para o aluno, contando para ele quais são as aulas que ele tem que ver na semana, ele sabe os exercícios que ele tem que fazer, tem tudo explicado, e aí ele só vai seguindo, ele não precisa organizar, fazer isso aqui tudo que eu fiz. E é claro que se der alguma coisa errada, ele vai lá e gera um outro cronograma, ok? Se você então quer saber também desses conteúdos aqui, quais são os mais recorrentes, mais importantes para você poder focar na hora de montar o seu cronograma e a sua rotina de estudos, eu vou deixar um link aqui para você e não deixa de entrar aqui na sala de estudos do CDF para você receber muito material, muito vídeo e eu vou te ajudar. E se você quiser aprender física comigo e com o meu time, com a metodologia que funcione baseada nas ciências da aprendizagem, tá aqui embaixo o link. Tchau, tchau.